Eu faço parte dos professores de Química Geral, e a última aula de Química Geral que vocês tiveram comigo, nós trabalhamos estequiometria em 1 hora, se eu não me engano. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar então com soluções, certo? Eu só gostaria de um feedback de vocês, porque eu tô deixando a minha imagem aparecendo, os slides, certo? E também tô aparecendo o chat para vocês, para que a gente possa interagir conversando durante a aula, tá? Então, se vocês puderem me dizer se está tudo ok para vocês na tela, só um ok, sim, para que eu saiba. Perfeito, obrigada. Então, a definição de soluções, tá? Quando nós juntamos duas espécies químicas diferentes e não acontece nenhuma reação entre elas, ou seja, não houve uma nova formação de uma nova substância, de uma nova espécie, nós temos uma mistura. Então, eu gosto de usar esse termo genérico aqui, eu tô com a minha caneta, tá? Por exemplo, A mais B é igual a C. Isso aqui é um exemplo genérico de uma reação química, tá? Onde são desconhecidos a substância A e a substância B, mas nós sabemos que a união do A e a união do B vão formar o C, conforme mostra a reação genérica para vocês. Isso acontece, é uma reação química. Isso é quando acontece o quê? Quando o A, certo? De certo modo, reage ou interage ou tem então uma união com o B, buscando formar uma nova substância que é o C, tá? Nas misturas isso não acontece. Nas misturas nós temos o A e o B, eles têm as suas características individualizadas, eles se misturam, mas não alteram as suas características, tá? Ali, vocês têm diversas vidrarias da química, tá? Que esse daqui é o Becker, esse aqui é o Erlenmeyer, esse aqui é o balão volumétrico de fundo chato. São diversas vidrarias na química que nós temos, mas ali dentro o que a gente tem? Água e corante, tá? Água e corante é um excelente exemplo de mistura, porque a água não deixa de ser água, aquilo ali pode ser até um corante alimentício. Se é um corante alimentício, pode ser até ingerido, tá? Então ali não deixa de ser água, continua sendo água e está colorido porque fez uso de corante alimentício. Se a gente quiser provar, continua sendo água colorida, tá? Então isso é um exemplo claro de uma mistura e não de uma reação. Existem reações químicas que vão ter como característica a mudança de cor, o surgimento de uma cor, mas aí é uma situação mais específica que vai ser apresentado para vocês quando acontecer. Mas quais são, então, os tipos de mistura que nós podemos ter? Bom, nós podemos ter a mistura homogênea e podemos ter a mistura heterogênea. Na mistura homogênea, a gente tem apenas uma única característica em toda a extensão, certo? Então, em toda a parte dela, a gente tem apenas uma característica. Na mistura heterogênea, nós temos, então, mais de uma característica. Então, vocês veem aqui meu óculos. Vocês veem aqui que nós temos um Becker, tá? E aqui dentro nós temos um líquido vermelho, certo? Um líquido, logo, então, a gente se baseia que está tendo uma mistura com água, certo? É vermelho mais água. Então, o que acontece? Para vocês, é apenas uma água vermelha, tá? Vocês não conseguem dizer, não, mas esse vermelho ele tem uma característica mais acentuada, assim. Não, para vocês é uma água vermelha. Então, ele tem apenas uma única característica. Qual é? Ser vermelho. É um líquido vermelho. Agora, no caso aqui do lado, tá? Aqui muda de figura, porque vocês estão vendo a existência de duas substâncias e vocês estão vendo as duas substâncias. Nós temos um copo, temos água e temos óleo. Água e óleo não se misturam, né?
Se elas não se misturam de forma alguma, nós temos uma mistura, por quê? Porque nós colocamos, nós dispomos elas em 2 recipientes, porém elas não vão se misturar. Por quê? Porque elas têm características diferentes. O óleo tem um tipo de característica e a água também, que vocês verão mais para frente, principalmente as características dos óleos lá nos ácidos graxos com a parte de química orgânica. Mas o que a gente precisa entender hoje das soluções é isso, certo? A gente não consegue misturar água e óleo porque eles têm características diferentes que elas não conseguem interagir, nem de forma alguma. Então, elas ficam apenas dispostas de forma separada. Uma mistura de 2 espécies químicas diferentes podem ocorrer a disseminação sob a forma de pequenas partículas. Então, aqui a gente vai entender um pouco dos conceitos de dispersante e de disperso, né? Esse sistema se chama de dispersão. Então, digamos aqui que o que acontece dentro desse vidro aqui é a dispersão. Aí nós vamos conhecer, então, quem é o dispersante e quem é o dispergente. Uma espécie química, tá, que seja disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. O disperso é aquele que está em forma de pequenas partículas. Aquela que está em maior quantidade, tanto de partículas quanto em maior quantidade também, é o dispergente. Então, aqui nós temos uma reação de água e açúcar. Água com açúcar, que quando está nervoso, toma. Certo? A água vai estar no copo em maior quantidade. Deixa eu pegar aqui minha caneta para ver se eu consigo fazer um desenho. Ela vai estar aqui, tá, em maior. Ficou tribom meu desenho. Eu estou com a mesa digitalizadora, mas não imagina se fosse com mouse. Tá? Aqui tem água. Vou botar um AG. Certo? Ela vai estar em maior quantidade. Aí nós vamos colocar uma colher de açúcar aqui dentro. A colher de açúcar, o açúcar ele é bem menor em termos de partículas do que a água, né? Pelo menos o volume apresentado de água. Então, essa situação que vai ocorrer dentro desse vidro, a gente vai chamar de dispersão, tá? Porque é o que acontece no sistema. A água é o dispergente, é aquele que faz com que o disperso seja dissolvido, certo? Vamos para outro exemplo para que vocês entendam. Então, aqui, quando a gente está numa condição onde o disperso possui um tamanho médio de 10 na menos 7 centímetros, isso significa o quê? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando a gente coloca essa denotação assim de 10 na menos 7, isso que significa centímetros. Então, isso aqui é muito pequeno. Então, se ele está na condição de ter um tamanho média disso, de 10 na menos 7 centímetros, essa dispersão ela vai ter um nome de solução. Por quê? Porque o disperso vai ser tão pequeno, né, que ao se unir com o dispersante, que é aquele que vai ter maior quantidade, vai se tornar uma solução de tão pequenininho que ele é. E aí, para nós, nas soluções, que é o que nos importa, o dispergente, que é aquele que faz com que se dissolva, vai ser o solvente, e o disperso vai ser o soluto. Lembrando sempre que isso aqui é uma dica, tá? Até para as provas, independente se é PAV ou se é de ENEM. A água é um solvente universal.
Então, se em algum momento de uma prova, algum momento em uma questão, vocês tiverem dúvida sobre o que a água é, ai, professora, eu não sei se a água é o soluto ou se a água é o solvente. Sempre pensem, isso é um dito popular antigo. A água é o solvente universal. Então, se ele é o solvente universal, geralmente a água está numa condição onde ela é solvente, onde ela está em maior quantidade do que a outra parte. Ok até aqui? Estão entendendo? Oba! Bom, e aí então a gente tem o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade eu gosto bastante, porque ele nos dá a condição perfeita de uma solução. E aí, com base na condição perfeita, a gente começa a compreender o que não chegou até ela e o que passou os limites. Então, aqui é um exemplo, tá? É uma quantidade máxima, então o coeficiente de solubilidade é uma quantidade máxima de um soluto, capaz, então, de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente. Então, a gente vai ter um volume fixado, uma quantidade fixada de solvente e uma quantidade de soluto que vai ser variável, né? Dentro de uma temperatura e pressão adequada. O que essa fórmula aqui quer nos dizer? Essa fórmula aqui, o CS significa coeficiente de solubilidade, ela quer dizer que apenas 380 gramas de NaCl é o ideal para ser dissolvida em 1000 gramas de água. Lembrando que 1000 gramas de água é a mesma coisa que 1 litro, tá? Ou esqueci agora, não dá palavra. Não reparem, tá? Mas é a mesma coisa que o litro. Então, em 1 litro de água, 370 gramas de NaCl é a condição ideal e perfeita. Então, gravem isso que eu tô dizendo. Por que vocês têm que gravar o que eu tô dizendo? Porque nós vamos ter 3 situações, então, para entender o coeficiente de solubilidade. Esse do meio é o quê? Se ele é a condição perfeita, é os 380 gramas em 1000 gramas de água. Ok, professora, mas e daí? Bom, e daí que seria a condição perfeita, ele se dissolve totalmente. Quando a gente coloca 380 gramas de NaCl dentro de 1 litro ou 1000 gramas, enfim, de água, significa que ele vai sumir, ele vai se dispersar totalmente dentro desse líquido, tá? E vai ficar uma solução totalmente misturado e disperso ali dentro, certo? Tá, professora, se 380 gramas é o ideal, como é que é se eu colocar 350? E aí eu quero que vocês me digam uma coisa. Se eu gosto de tomar um café com 3 xícaras de Nescafé, com 3 colheres de Nescafé, e vocês me fizerem um café com com uma colher de Nescafé, o que vai acontecer com esse café? Vou me repetir. Eu gosto de café forte, com 3 colheres de Nescafé. E aí eu coloquei só uma. O que vai acontecer com o meu café? Exatamente. Ele vai ficar um café fraco. Isso. Bem como a gente diz, esse café tá fraco. Vai ficar um café fraco. Então, se vocês sabem que 380 gramas é a receita perfeita, quando a gente segue uma receita, se eu seguir essa receita aqui, eu vou ter exatamente essa quantidade de pãezinhos. Então, a receita ideal diz que 380 gramas dilui em 1000 gramas de água. Se eu colocar 350 gramas, vou dissolver tudo? Vou, porque ele consegue dissolver 380. Se eu botar menos, é claro que ele vai dissolver menos, mas ele vai ficar fraco. E se eu colocar, eu gosto de 3 colheres de café, mas eu vou lá e coloco 5. O que vai acontecer? Banquei a louca e coloquei 5 colheres de café. E, obviamente, não vou dormir de noite, né? Porque vou instalado. Exatamente, vai ficar mais forte. Nesse caso aqui das soluções, o que vai acontecer? Se a minha receita diz que eu tenho que ter 380 gramas de NaCl, se eu colocar 400 gramas de NaCl, prontamente o meu solvente vai dissolver as 380 gramas. Perfeito, beleza. Mas ele só vai até aí. Ele só vai conseguir trabalhar aqui dentro com as 380 gramas. E aí, o que vai acabar acontecendo? Ele vai dissolver aquilo que ele consegue, que é o máximo que ele consegue, e aí vai se depositar aqui no fundo o que a gente chama de corpo de fundo.
ou seja, as 20 gramas da diferença entre 400 menos 380 vai se depositar aqui no fundo porque não conseguiu ser desperdida pelo solvente. Então, é isso que vai acontecer. E isso tem nome, essas situações. Né? Quando a gente faz o café fraco, sempre lembra do café fraco. Quando a gente está fazendo café fraco, que é aquele coeficiente de solubilidade que tem menor soluto do que o ideal, nós vamos chamar de insaturado. E aí, para não esquecer na hora da prova, a gente pensa assim, insaturado, não estou lembrando do saturado, incompleto. Certo? Incompleto. Então, esse ainda faltou para chegar àquilo que é o ideal, que é o perfeito. Quando a quantidade de soluto for menor do que a ideal. Quando nós estivermos kits, que é a condição perfeita para fazer nossa solução, nós vamos chamar de saturado. Tá perfeito, é isso mesmo, é o que tinha que ser. Quando nós tivermos, tá? Por exemplo, tivemos a dissolução em 380 gramas de NaCl, que ele vai dissolver perfeitamente, a gente vai chamar de saturado sem corpo de fundo. Então, lá naquela situação, quando eu disse que era a condição perfeita, é nome saturado? É. E aí a gente coloca essa informação importante. Saturado sem corpo de fundo. Significa que ele se dissolveu totalmente. Agora, se nós colocarmos uma quantidade que é maior, vai ser saturado também. Por quê? Porque desses 400 aqui, 380 foram dissolvidos. Então, foi saturado, porque ele saturou o máximo que ele pode. Porém, com um corpo de fundo. Então, essa é a diferença. Ok? Posso continuar? Tá. Quando a gente passar por um resfriamento ou um aquecimento lento, não vai fazer diferença, tá? O soluto que já estava dissolvido, então no caso das 400 gramas, o soluto que já estava dissolvido vai continuar estando dissolvido, não tem problema. Ali estava dizendo que era a 15 graus, mas se eu colocar 40, 45 graus, ele vai continuar sendo dissolvido e a gente vai chamar e vai formar o corpo de fundo e a gente vai chamar de solução supersaturada. Bom, aqui eu trago um exemplo para você. Será que eu não consigo mexer com essas ferramentas aqui? Acho que não. Ah, não deu. Bom, enfim. Aqui, tá? Nós temos um exemplo para que vocês entendam logo de início. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 por 100 gramas de água. Então, o exercício já me deu isso aqui. Como é que eu sei, professora? Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade. Exatamente. Então, ele te disse que é isso aqui sobre isso aqui. Então, é 34 gramas de soluto sobre 100 gramas de água. A 20 graus Celsius. Se eu tiver 450 gramas de água na mesma temperatura, eu tenho quanto que eu vou precisar de soluto para que fique uma solução perfeita, para que eu tenha a solução ideal? Aqui, gente, regra de 3. Por quê? Vou mostrar o caminho para vocês, apesar de estar aqui na tela. Se com 100 gramas de água, a minha condição ideal, que é a saturada, é o botão certinho do lado, é 34 gramas, eu preciso descobrir qual vai ser o valor da minha solução ideal se eu tiver 450 gramas. 50 gramas. Vamos fazer aquela linda multiplicação em x, vai ser 100x igual a 450 vezes 34. E vai dar essa conta que já está resolvida, que é 15.300. Corto zeros quando eu vou dividir por 100 e eu vou ter, então, que a minha condição ideal é 153 gramas. O que isso quer dizer, pelo amor de Deus? E quando vocês tinham 100 gramas de água, 34 gramas era necessário para ter uma solução saturada. Agora que vocês possuem 450 gramas de água, vocês, para terem uma solução ideal, precisam de 153 gramas. Entenderam? Tá? Então, vou seguir.
Agora vamos resolver juntos. Eu já sei que a resposta é D, não tem problema não. Mas eu quero a participação de vocês. A solubilidade do ácido bórico é o H3BO3, tá? Ela, a 20 graus Celsius, é de 5 gramas em 100 gramas de água. Então, vamos anotar exatamente, tá? É o CS. De 5 gramas em 100 de água, tá? Se eu adicionar 200 gramas em 1 quilo de água, quantos gramas de ácido bórico vão me restar na fase sólida? Ou então, o que ele está dizendo? Se a minha solução tolera em 100 gramas de água 5 gramas, tá? Se eu adicionar 200 em 1 quilo de água, quantos gramas eu vou ter lá naquele corpo de fundo? Porque ele já está me dizendo que vai formar um corpo de fundo. Como é que eu faço essa conta? Podem abrir os microfones ou então podem digitar. Vou esperar a interação de vocês. Podem chutar, não tenham medo de errar. Nós temos um encontro por semana e é justamente para isso, para treinar os conhecimentos, para que a gente vença essa parte de soluções e toque para outra coisa. Então, como é que a gente monta esse raciocínio? Alguém se arrisca? Bom, gente, vamos lá, Thalita. Tô com fé em ti. Faz uma regra de 3. Me engasguei com erva. Faz uma regra de 3, sim. Mas a gente vai trabalhar com 2 informações. Por quê? Vou explicar agora, mas excelente chute. Olha só. Também não sei se foi chute, né? De repente tu sabes mesmo. Modo de dizer. Se nós temos que a condição perfeita é de 5 gramas em 100 gramas de água, porque ele me disse aqui, professora, como é que tu sabe que é a condição perfeita? Porque ele me disse que a solubilidade, que o coeficiente de solubilidade apresenta justamente essa relação de 5 por 100. Tá? Então, se eu sei que 5 gramas do ácido bórico é perfeito para quando eu tenho 100 gramas de água, eu tenho que saber o quanto é perfeito quando eu tiver 1 quilo. Tá? Porque aí eu vejo se esses 200 gramas aqui tá certo ou não. Então, aqui, se eu tiver, então, 1.000 gramas, eu vou passar de 1 quilo para gramas, tá? Então, 1 quilo é o equivalente a 1.000 gramas, tá? Vou passar para 1.000 gramas, vou colocar aqui X. O que eu vou encontrar aqui, né? Eu vou encontrar que é 5.000 divididos por 100. Então, eu vou ter que multiplica em X, 100x é igual a 5.000. X é igual a 5.000 divididos por 100. Vamos cortar os zeros, porque ninguém é obrigado a fazer contas com tantos zeros assim. 50 divididos por 1 é 50. Tá? Então, o que nós temos de informação aqui nessa conta? Bom, se com 5 gramas eu tinha uma solubilidade ideal em 100 gramas de água, se eu tiver 1 quilo de água, 1.000 gramas de água ou 1 litro de água, se eu tiver tudo isso de água, a minha condição ideal é 50 gramas de ácido bórico. Perfeito. Eu achei a condição ideal. Eu gosto de colocar um certinho naquilo que está ideal. Tá? Só que a pessoa louca de ansiedade foi lá e botou 200 gramas, porque o exercício já diz, ó, adicionando-se 200 gramas de ácido bórico em 1 quilo de água. A pessoa louca, surtada, já botou. E aí ela disse assim, quantos gramas então vão ficar no fundo? Né? Por que vai ficar no fundo? Porque se só pode 50 e a pessoa colocou 200, quer dizer que só vai solubilizar 50 e o resto sobra, porque eu só tolero 50. Eu vou fazer 200, que foi o que a pessoa louca pirada adicionou, vou tirar 50 e vou ter então que é 150 gramas de corpo de fundo.
Então, a pessoa botou 200, mas o aproveitamento vai ser somente de 50. O resto fica depositado no fundo, igual aqui uma vidraria. Bom, vou desenhar, porque eu tô do desenho hoje, tá? Tribom. Que aqui tem um líquido e aqui vai ter um corpo de fundo, então, de 150 gramas. Entenderam? Thalita, tu que deu a sugestão, tu entendeu? Colegas, entenderam? Eu adoro. Próximo exemplo, tá? Após a evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução saturada, ou seja, sem corpo de fundo, da substância X, pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 gramas, tá? Se na mesma temperatura do experimento anterior nós adicionarmos 80 gramas da substância em 300 gramas de água, teremos uma solução. Como é que eu faço essa conta? De cara, eu saliento para vocês a parte inicial. Após a evaporação de toda a água, de 25 gramas de uma solução. Lembrando que quando a gente tem solução, eu vou desenhar aqui embaixo para vocês, vou escrever. A solução, ela é o quê? Ela é a união de um soluto mais um solvente, tá? Então, após a evaporação de toda a água, de 25 gramas de uma solução, ou seja, desse total aqui, tá? Sem corpo de fundo de uma substância X, pesou-se o resíduo, obtendo-se 5 gramas. Então, obteve-se um resíduo de 5 gramas. Se eu tive um resíduo, foi do soluto. O soluto que cai, é o soluto que se deposita no fundo. Se eu tenho uma solução que é o total de 25 gramas e 5 gramas se depositou no fundo, significa que o solvente era 20 gramas. Porque 20 mais 5 igual a 25, que é o valor da solução. Ok? Se na mesma temperatura do experimento anterior nós adicionarmos 80 gramas em uma substância X em 300 gramas de água, nós teremos. Então, como é que a gente faz essa conta, pessoal? Essa conta, ela é exatamente igual ao exercício anterior. Alguém gostaria de me dizer como é que a gente pode fazer? Onde primeiro a gente encontra a condição ideal e depois a gente vê se está exagerado ou não. Thalita, Kevin, Augusto, vou chamar os nomes: Henrique, Giovana, Juliane, Luísa, Nicolas, Paloma, Vanessa. E aí? Vamos lá, gente. Vou fazer, mas o legal seria que vocês fizessem. Então, aqui, ó. Se eu já sei as condições ideais, então eu sei que eu tenho 5 gramas para 20 de água, tá? Eu vou ter o que então? Eu vou ter que saber qual é o ideal quando eu tiver 300 gramas. Tudo isso aqui eu vou chamar então de solvente, tá? E aí então eu vou ter o que? 300 vezes 5. X é igual a 1.500. Já tô fazendo direto, tá? Divididos por 20. Aí eu vou ter então que nós tivemos
75 gramas dissolvido. Bom, mas ele adicionou 80, tá? Isso. Letra C, Vanessa. Ele adicionou 80, certo? E ele dissolveu 75. Por quê? Porque se em 5 gramas ele tinha 20 de água, se ele tiver 300 gramas, que foi o que ele fez aqui, ele vai ter 75 gramas de soluto. Logo, 80 gramas, que foi o que ele adicionou, menos 75, vai formar, então, saturada com 5 gramas de corpo de fundo. Ou seja, ele vai dissolver 75 gramas e, como ele botou 80, 5 delas vão ficar no fundo depositadas. Pode falar, Thalita, estou esperando tu escrever. Eu não dou bola que o resultado esteja apresentando na tela, porque o que conta mesmo é o desenvolvimento. Então, tudo bem. Diminuo 75 de 80, sim. 75 é aquilo que a minha solução aguenta dissolver. 80 foi o que o laboratorista louco adicionou a olho nu, sem saber se podia ou não. Aí, então, o que vai acontecer? 75 vai se dissolver e 5 vai ficar paradinho lá no fundo. Ó, vou te explicar por quê, tá? Vou ler o exercício de novo para que tu entendas. Sei que obteve 5 gramas de fumas. Sim, vou te explicar. Olha, após a evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução, quando eu faço aqui para ti, por exemplo, assim, se o exercício te dá lá no enunciado, por exemplo, coeficiente de solubilidade é igual a 5 sobre 20, por exemplo, tu sabes identificar que 5 gramas é soluto e 20 é solvente. Perfeito. É mais fácil de olhar. Só que aqui ele te deu que é uma solução de 25 gramas. Tá? Então, aqui, após a evaporação de toda a água de 25 gramas, de uma solução saturada, ou seja, de que não houve corpo de fundo da substância X, pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 gramas. O resíduo sólido é aquele que tem menor quantidade, aquele que tem menor quantidade é o soluto. E quando nós fizemos uma solução, nós temos que a solução, tá? Digamos que isso aqui fosse uma fórmula, certo? É o soluto mais o solvente. O solvente é o que está em maior quantidade. O soluto é o que está em menor quantidade. Ah, professora, como é que tu sabe então? É só tu ver. Se a gente tem uma solução total de 25 gramas e a gente pesou a parte sólida e a parte sólida é 5 gramas, significa que para a gente chegar a 25, falta 20. Então, 20 é o solvente, que é a maior quantidade. 5 é o soluto, que está em menor quantidade. Deu para entender? Juntos, soluto e solução, soluto e solvente, formam a solução. Exemplo, saquinho de suco, 2 litros de água para fazer o suco. O que é o soluto, o que é o solvente? Soluto é o saquinho de suco tangue. Solvente é a água. Solução é o suco pronto. Entendeu? Ótimo, show de bola. Aí a gente tem a curva de solubilidade. Quando estava ficando bom, cai. A curva de solubilidade no Enem cai muito essas questões assim. Dificilmente
vocês farão um exercício ali, que nem eu fiz, uma conta assim, que nem eu fiz de forma mais matemática, digamos assim. Dificilmente isso aconteça. Mas esses gráficos, são os queridos do Enem. Por quê? Porque eles apresentam toda uma relação. Aqui vocês vão ver que a gente está relacionando o coeficiente de solubilidade com temperatura, tá? Onde é que eu vejo isso, professora? Aqui nas setas. Aqui, então, eu tenho CS e aqui eu tenho temperatura em graus Celsius, tá? É uma relação. Essa aqui, eu vou marcar um asterisco na ponta para não ter que fazer o desenho por cima dela. É a minha reta. E aí, então, a gente vai ter o x, o y e o z, que vão representar exatamente os meus 3 tipos de soluções. O z, eu vou colocar carinhosamente de fraco, que foi o que a gente fez o exemplo do café. O x, eu vou colocar carinhosamente de forte, que foi o que a gente fez o exemplo do café com mais colheres de café, tá? Que é aquela minha super saturada que fica com corpo de fundo. E a solução saturada é a do meu certinho, tá? Então, vamos entender o que acontece com essa curva de solubilidade. Vocês percebem que o gráfico aponta o quê? Que conforme sobe a solubilidade, aumenta a temperatura. Então, se vocês estão me vendo pela câmera, eu estou fazendo exatamente o movimento que acontece. Sobe a solubilidade, aumenta a temperatura, tá? Então, ali o eixo Y, aqui o eixo Y, ele está identificado, então, a gente pode chamar daquela solução que tem a condição ideal. Um exemplo, aquela lá do início, que é 380 sobre 1.000 gramas, tá? Esse daqui é este exemplo aqui. Ele está sobre a reta, a quantidade dele é ideal. O que acontece com ele quando ele está numa quantidade ideal? Bom, o coeficiente de solubilidade vai subir conforme sobe a temperatura. Então, aqui, digamos que a gente começou... Aqui não é 0, aqui seria um 20, tá? Tá subindo aqui, subindo. E aqui tá aumentando. Aumentando. Então, o que acontece numa condição ideal? Sobe o coeficiente de solubilidade, sobe a temperatura também. Ideal, tá? Quando pensarem nessa solução saturada, pensem naquilo que é ideal. Ela tem uma proporção que ela respeita. Agora, tem a solução insaturada, que é a fraca. O que significa isso? Significa que ela está abaixo da reta. Então, se essa daqui é a minha condição perfeita, ela já está aqui, numa condição abaixo, menor. Ela até vai subindo, sim, com a temperatura e o coeficiente de solubilidade, mas vocês vejam que a proporção dela é muito menor, porque ela começa já abaixo da outra, tá? A solubilidade dela é menor do que a outra, porque ela já está com o coeficiente lá embaixo e ela vai levar muito tempo até chegar numa proporção ideal. E talvez nem chegue. E a solução supersaturada, que ela é a forte, tá? Ela vai estar aqui em cima, a 1.000 pelo Brasil, tá? Já passou da condição ideal e já está por conta própria, onde a solubilidade inicial dela já começa 3 ou 4 traços acima da que é ideal, e ela vai subir muito mais a solubilidade do que à medida que sobe a temperatura. Então, por isso que ela é super saturada. Ok? Ok até aqui? Perfeito. Aqui a gente vai ter, por exemplo, duas condições, tá? Endotérmica ou exotérmica. Quando a minha solubilidade aumentar e a minha com o aumento da minha temperatura, exemplo, tá? Aqui o KN-O3 é o melhor exemplo. Vocês veem aqui que eu vou de 20 a 180. Eu comecei cá embaixo, digamos 10, e a minha temperatura máxima vai a 90. Olha aqui, o KN-O3. Tá subindo a solubilidade dele, tá? E aqui já passou dos 180, ele tá muito louco, mais louco que a minha. E a temperatura dele já foi lá a 90. Então, subiu a temperatura, subiu a solubilidade, endotérmico, tá? Agora, subiu a solubilidade e a temperatura baixou. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Peraí.
Não consegui, gente. Não sei como é que vocês estão vendo, é que as ferramentas aparecem só para mim. Mas a solubilidade exotérmica é quando a solubilidade baixa e a temperatura continua aumentando. Ai, professor, como é que tu sabe que baixa? Porque aqui ela começou em 90, ó. E aqui ela já tá quase 40. Tá baixando a solubilidade dela, mas a temperatura continua indo de 10, de 0, de 10 para 90 ou 0 para 90. Aí ela é exotérmica. Temos também algumas solubilidades que aí quando é misturas de mais de um soluto, tá? Numa solução, que a gente vai ter esses pontos de inflexão, porque aí a gente tem aqui outras substâncias envolvidas e aí cada uma com a sua característica. E aí a gente vai formar essas barrigas aqui, que são irregulares. Concentração. Nós chamamos então a concentração de uma solução toda forma que a gente tem a intenção de expressar uma proporção existente, seja de soluto ou seja de solvente. Então, se eu disser para vocês assim, esse meu suco está muito forte, porque ele é 40 gramas de suco em 1 litro de água, um exemplo. E isso vai expressar a concentração do meu suco pronto, tá? Para as pessoas que gostam de estudar sobre isso vai significar alguma coisa. Isso tem o significado da concentração desse suco, certo? Então, por isso que a gente usa a concentração de uma solução, porque ela expressa as quantidades de soluto e de solvente. Aí a gente tem os índices, tá? Para quantidades relativas ao soluto, ao solvente e à solução. Quando a gente tiver índice 1, vou dar um exemplo. Letra M1 pequenininha. Significa isso. Para quantidades relativas ao soluto. Então, se eu tiver uma fórmula, não sei o que vocês vão ver agora, e aí eu tiver M1. Então, os valores que vão ser substituídos em M1 têm relação com o soluto. Agora, se vocês tiverem M2, os valores relativos a M2 são sobre solvente. Agora, se vocês tiverem M, é relativo à soma dos dois, a solução. Tá, vamos parar de enrolar. É isso aqui. Concentração comum. O coeficiente entre a massa do soluto, M1, soluto, lembrando que é o que está em menor quantidade, sobre o volume da solução. Vou escrever torto mesmo, porque eu acho legal. Tá? Então, a gente vai querer saber, geralmente com base em 1 litro, nós vamos querer saber a massa de um soluto dentro de 1 litro de solução. Gente, aplicação de fórmula. Então, vamos fazer, por favor. Essa daqui é com vocês. Num balão volumétrico de 250 ml, já vou botar o lembrete aqui. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume vai ser completado com água. Lembra, quando eu disser que o volume vai ser completado com água, vai ser completado naquilo que tem de espaço. Então, se eu tenho um balão volumétrico de 250 ml, eu vou completar o meu volume até 250. Podemos dizer, então, que a concentração obtida é, lembrando que é concentração igual a M1 sobre V. Gente, a aplicação de fórmula. Essa daí vocês conseguem fazer. Por que que é? Por que que é? Isso, o 0,25 também pode ser 250 ou 0,25. Pessoal, por que que a gente passa para litros? Porque a fórmula é gramas por litros, tá? Então, a gente já passa de cara para litro. Mas a tua conta, Kevin, está correta, tá? Resposta correta, letra 8. Letra 8, letra E, número 8. Ai, eu tô louca já. Tá. É um conselho.
sempre legal, assim, passar antes, porque no nervoso tu pode dizer assim, ai meu Deus, terminei, mas pode esquecer de passar. Perfeito, gente. Agora aqui. Isso aqui é interpretação. A concentração de uma solução que tem como resposta 5 gramas por litro, dessa solução, 0,5 litros contém. Já vou escrever para vocês o que significa. 5 gramas por litro significa que eu tenho 5 gramas a cada 1 litro. 0,5 litros. Não sei. Como é que se calcula essa, gente? Isso daí é com regra de 3. Vocês conseguem, eu já dei a barbada. 2,5 o quê, Juliane? Soluto ou solvente? Isso aí, gente. Soluto. Isso mesmo, soluto. Ai, tô tão feliz que vocês estão fazendo comigo. Soluto. Não, Thalita. 2,5 gramas de soluto, porque nesse exercício aqui já estava passado para litro. Então, é só fazer direto mesmo, tá? Se tivesse não tivesse em litros, tivesse em mls, aí talvez seria, tá? Densidade, gente. Densidade é barbada. É a relação entre a massa e o volume de uma solução, tá? É a fórmula aqui. D igual a massa de AM de massa sobre V de volume. Calculem para mim. 5 litros de uma solução tem massa 20 gramas. Qual é a densidade? Boa, Kevin. 4 gramas. Pessoal, todo mundo consegue 4 gramas por litro. Consegue achar o resultado de 4? 4 gramas por litro? Bom, concentração e quantidade de matéria. Agora a gente vai aprender a calcular mols, tá? É o quociente entre o número de mols do soluto, lembrando o índice 1 significa soluto, então o número de mols do soluto e volume da solução. Então, ele vai indicar o número de mols do soluto em 1 litro de solução. E essa concentração a gente vai dar, então, como molar, ou molaridade ou molar, tá? Então, aplicação de fórmula também. Só que a unidade é mol por litro. Vou esperar a Thalita para fazer a pergunta dela. Pode falar, Thalita. Não tem problema. Não tem problema, tu. Aí tu aplica o arredondamento, tá? Aí, quando acontecer isso, tu aplica o arredondamento. Ó, Thalita, o pessoal ali eu vi que tá certo, tá? Faz essa conta aí para nós. Em 3 litros de uma solução de NaOH, existem dissolvidos 12 mols dessa base, tá? Aí, então, lembrando que a fórmula é... Deixa eu só ver que eu não consigo lembrar se é AM. M é igual a N1 sobre V. E aí, conseguiu, Thalita? Bom, a resposta correta é a letra B, número 4. E aí, se tu não achar isso, a gente volta ali. Próximo, gente.
Ó, a molaridade de uma solução aquosa contém 36,5 gramas de ácido clorídrico dissolvido em água até completar. Putz, só um pouquinho. Eu não consigo enxergar. Ah, tá. Até completar 2 litros de uma solução. É porque as ferramentas estão ali. Então, vamos calcular. Como é que a gente faz isso? Gente, eu vou ensinar para vocês uma outra fórmula, tá? Que é concentração. Isso mesmo. Como é que tu fez, Kevin? Enquanto eu escrevo aqui. Isso, perfeito, tá certo mesmo, 0,5 é o resultado. Agora eu vou ensinar uma outra fórmula para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aplicar as coisas na fórmula, eu tenho dificuldade com raciocínio lógico, assim, e direto às vezes, então eu preciso da fórmula e aplicar os resultados. Quando isso acontecer, vocês veem que a gente tem aqui dados, o valor, e aí eu tenho esses valores aqui. Eu tenho bastante informação nessa conta, então o que a gente vai fazer? M de molaridade, que eu quero saber, tá? N1 é a minha massa, tá? Massa do soluto. Não, perdão. Número de mols do soluto. Vou aproveitar aqui. O N. Mols do soluto. Tá? Que nesse caso aqui, o que eu vou ter apenas é a massa dele. Então, nessa fórmula aqui, eu vou utilizar essa outra aqui, ó. M é igual a massa do soluto sobre a massa molar. Vai dar a mesma coisa, tá, Kevin? Não te preocupa. O que eu vou substituir? Bom, eu sei que a minha massa de soluto é 36,5. Esse M aqui significa o quê? Massa molecular. Que é o quê? A massa da molécula. O meu HCl é a minha molécula. E aí eu vi ali que o meu hidrogênio pesa 1 e que o meu cloro pesa 35,5. Esses valores são encontrados na tabela periódica. Logo, certo? Eu vou ter então o quê? 36,5 também, vezes o volume da solução. Deixa eu ver aqui qual é o volume da solução. É o que eu. 2 litros, né? Isso, 2 litros ali que eu não estava enxergando. Vezes 2. Aí, então, eu vou encontrar o quê? 0,5 molar. Mas podem fazer também o volume dividido pela molaridade que vão encontrar. Existem duas formas, só estava apresentando para vocês. Aqui, tá? A próxima. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Sacarose é a molécula, essa é a molécula do açúcar. C12H22O11. Para adoçar seu cafezinho. O volume do cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Qual a concentração molar da sacarose do cafezinho? Como é que a gente vai fazer essa conta? Para que a gente tenha o valor do N1, porque nós não temos, tá?
A gente não tem. Nós temos que o volume é 0,5 litros. Não, 0,05 litros. Tô aqui com o meu gabarito me dando uma força. 0,05 litros, tá? Porque 50 ml, eu vou botar entre parênteses 50 ml. E eu tenho que a minha massa é, vou botar aqui M1, massa absoluto, 34,2, tá? Para que eu tenha o meu valor do soluto, eu faço a minha massa do soluto sobre a minha massa molecular. Isso vai me dar o resultado de N1, tá? Então, como é que eu calculo a massa molecular? Gente, o carbono, ele tem a massa ou a massa pesando 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é igual a 11. Vocês precisam fazer o carbono 12 vezes 12, tá? Para que vocês encontrem a massa da molécula. Precisam fazer 1 vezes 22, porque é a quantidade de hidrogênios que eu tenho. E preciso fazer 16. Opa, faltou uma coisa aqui. 16 vezes 11. Tudo isso aqui vai me somar o quê? 342 gramas, tá? Então, aplicando na minha fórmula do número de mols absoluto, eu vou ter o quê? Que 34,2 gramas, porque é o que eu usei para pesar o meu açúcar, sobre 342 gramas, que é a minha massa da minha molécula da sacarose. Eu vou fazer essa divisão e eu vou encontrar o meu número de mols do soluto, que vai ser 0,1. Bom, agora eu já tenho condições de calcular a minha molaridade, porque eu vou ter que é 0,1 sobre 0,5. Isso vai me dar o quê? 2. 2 mols por litro. Conseguiram entender, gente? Pessoal, tranquilo? Kevin, Thalita,